Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês. Que a graça de Cristo Jesus esteja com todos. Seja você muito bem-vindo nesta manhã na nossa sala. Hoje nós temos uma mensagem muito importante nesta manhã de segunda-feira, vem falando sobre o juiz pré-advento. Tá? É fantástica essa lição. É muito importante. Então, você é o meu convidado para nós podermos estudar essa lição. Para isso, nós precisamos que Deus nos ilumine, que Deus nos ajude, que Deus nos ensine, que Deus nos dê compreensão, para que nós possamos entender da melhor maneira possível. Então vamos orar pedindo a bênção de Deus. Querido e amado Deus, nosso Pai, nós queremos entender a palavra do Senhor. E nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha nos ensinar, venha nos ajudar a compreender a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus queridos, o juiz pré-advento ou o juiz investigativo, nós temos várias passagens bíblicas que vêm mostrando para nós que esse juiz acontece antes da segunda vinda do Senhor Jesus. Nós temos, por exemplo, Daniel 7, nós temos Mateus 22, nós temos Apocalipse 11 e Apocalipse 14, que é realmente o nosso estudo de hoje. Tá? Daniel fala de um juiz. Daniel 14, ele fala do juiz e ele fala que esse juiz ele acontece, né, com base naquilo que está escrito nos livros. Tá? Então, esse juiz, ele investiga o que está escrito nos livros. Ok? Tem o livro da vida, a Bíblia menciona o livro da vida. Todo aquele que foi encontrado no livro da vida será salvo. A Bíblia também menciona, né, o livro das nossas inscrições. Ou seja, as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas práticas, as nossas obras. Então, tudo, as nossas palavras, aquilo que nós falamos, tudo são escrito em livros. Tá? Quem são o relatador? O anjo de Deus. Nós temos um anjo, querido, que Deus, como o seu servo, ele então designou para que esse anjo, ele vive conosco durante toda a nossa vida. A partir do momento que você nasce, Deus designou um anjo para que esse anjo, ele vive com você o tempo todo. E esse anjo, ele relata toda a nossa vida diária. Tudo o que acontece na nossa vida durante o dia é relatado e durante a noite também. E esses relatos são levados diante de Cristo Jesus. Então é com base nesses relatos que acontece o nosso julgamento. Você está conseguindo entender? Exatamente isso. Às vezes a gente vive uma vida que a gente pensa que, sabe, ninguém está vendo, ninguém dá conta, tá? Queridos, Deus sabe de tudo. A palavra de Deus diz, nós lemos lá em Eclesiastes, né, no capítulo 14, que até aquilo, né, que está às escondidas, que ninguém sabe, só você, Deus sabe, será passado a limpo, será revistado diante de Deus. Tá? Muito bem. Em Mateus capítulo 22, nós temos ali a história, né, de um rei que ele designou uma festa de casamento para o seu filho, tá? Preparou essa festa e ele convidou várias pessoas e esses convidados rejeitaram a entrar na festa porque eles deu mais prioridades os seus afazeres, os seus negócios, as suas coisas do que a festa do rei. Esse rei aqui, queridos, nessa simbologia de linguagem, representa Jesus, tá? Representa a segunda vinda de Jesus. A grande festa que acontecerá com os salvos.
Aqueles que rejeitaram são aqueles que rejeitam a oferta de salvação oferecida por Cristo para entrar nesta festa. Diz o texto que aquele rei mandou convidar todas as pessoas, independentes de quem elas seria, tá? E ele disse para os seus servos: vai pelos becos, né, pelas comunidades, pelas encruzilhadas e traz todos para a festa. Convida todos. Só que para entrar nessa festa, queridos, nós precisamos de uma vestimenta especial. Nós precisamos da justiça de Cristo, que é a sua justiça imputada, é a sua graça. Nós não temos salvação própria e as nossas obras não nos salvam. Nós precisamos desta roupa, desta justiça, da graça de Cristo Jesus. E foi notado, quando o rei começou a investigação, tá? Ele percebeu que tinha uma pessoa ali que não estava vestido com a roupa nupcial, digna de entrar naquela festa. E ele foi retirado dali, foi lançado na fornalha, onde há ranger de dentes. Dor e ranger de dentes. Tá? Porque ele não estava preparado. E isso mostra de forma muito bem clara para nós que antes da festa haverá uma investigação. E nem todos entrarão na festa, porque não estarão vestidos com a roupa digna de entrar na festa. Com a roupa de Cristo, com a justiça de Cristo, pela graça de Cristo. Porque rejeitou. Tá? Muito bem. Apocalipse também, capítulo 11, né? E também capítulo 14, vem mostrando para nós, queridos, que João, na sua visão, ele contemplou o local onde acontece o julgamento, que é no santuário celestial. E ali ele viu o santuário aberto, ele viu o trono de Deus, ele viu ali a Arca da Aliança, que é a base do julgamento, né? A lei de Deus, a lei moral. Tá? E quem serão julgados? Capítulo 14, versos de 6 a 7. Né? Um evangelho eterno foi anunciado, né? Para ser pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, dizendo, né? Para se preparar e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas, porque era chegada a hora do seu juiz. Então, queridos, esse evangelho que é pregado é o anúncio, né, do pré-advento e o preparo exatamente para encontrar com Jesus. Tá? Então, essa é a base, né, que nós temos através da Escritura Sagrada de um julgamento pré-advento. Quando que deveria acontecer esse juiz? O juiz investigativo, o juiz pré-advento. Tá? Em Daniel 14 ali mostra para nós o relato claro, né, da purificação do santuário. O que é a purificação do santuário? A purificação do santuário, queridos, é a retirada do registro dos nossos pecados, que é levado todos os dias para lá. Então entraremos em julgamento e os registros têm que ser tirados dali. Isso é a purificação do santuário. Assim como era também lá no santuário terrestre, no deserto, tá? Quando o pecador confessava o seu pecado, ali na cabeça do animal, o animal era morto, aquele animal simbolizava Jesus, aquele cordeiro simbolizava Jesus morrendo para nos salvar. O sangue daquele animal era ali aspergido sobre o altar e uma vez no ano o sumo sacerdote entrava no santuário, no Santo dos Santos, para fazer a purificação. Aquele sangue do animal, representava a confissão do pecado que havia sido transferido do pecador para o santuário. Então o sumo sacerdote precisava fazer a limpeza, precisava fazer a purificação. No santuário celestial é a mesma coisa, os meus pecados é confessado, eu confesso os meus pecados, você confessa os seus pecados. O anjo relatador, ele relata em livros, leva para Deus, demonstra o nosso arrependimento e eles ficam ali.
Agora Jesus, ele começa o julgamento e ele faz a purificação do santuário. Ele absorve aqueles que aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador, retirando as inscrições dos nossos pecados ali, purificando o santuário. Tá? E então, queridos, quem são julgados nesse pré-advento? Serão julgados, todos, começando pela casa de Deus. Então, todos os nossos irmãos que já morreram, salvos em Cristo Jesus, que aceitou Jesus como seu Salvador, ele então, queridos, está sendo julgado. Está sendo passado em revista, tá? Os seus inscritos, porque a pessoa, quando ela morre, tá? Ela não tem mais o que fazer. Já foi, ela desceu à sepultura, já com o seu caso para a salvação ou para a perdição. Ela morreu ou salva ou perdida. Não tem uma segunda chance, uma segunda oportunidade depois da morte. A nossa salvação ou a nossa perdição acontece agora, enquanto nós estamos vivos e conforme nós decidimos a nossa vida. Nós é que tomamos a decisão e selamos a nossa eternidade, ou para a vida eterna ou para a perdição eterna. Então, estamos passando em revista, em julgamento diante de Deus. Assim que Jesus terminar o julgamento pelos os nossos irmãos que já faleceram, ele vai dar início agora o julgamento dos vivos. Então eu que estou na igreja, você também que está na igreja, seremos passados por julgamento. Professamos aceitar a Jesus como nosso Salvador, tá? E nós professamos viver uma vida de acordo com a sua vontade, iremos passar pelo processo de investigação. Tá? Todos nós seremos julgados, tanto os vivos como os mortos. E os ímpios não serão julgados no pré-advento? Queridos, a pessoa quando ela morre e ela viveu uma vida indigna, considerada como ímpia, porque ela rejeitou a salvação em Cristo Jesus, ela já, em si mesma, já está sendo julgada. Tá? Pela rejeição. Ela já se condenou. Então, queridos, esse julgamento pré-advento acontece pela casa de Deus, diz a palavra de Deus. O apóstolo São Pedro deixa claro isso. Tá? Para que necessita de julgamento? Deus não nos conhece? Claro que Deus nos conhece. Deus sabe tudo sobre a nossa vida. Tá? Mas, queridos, eu posso viver uma vida, aparentemente uma vida cristã, uma vida fiel, uma vida seguindo os princípios de Deus, enquanto eu estou na igreja, enquanto eu estou na presença do pastor, na presença do líder da igreja, na presença dos irmãos. Mas quando eu estou longe da igreja, estou, lá no meu trabalho, quando eu estou, longe de alguém que não está me vendo por perto ali, que me conhece, quem sabe eu vivo de outra forma. E Deus precisa deixar isso claro, porque a igreja esperava que eu estaria no céu e quem sabe eu não vou entrar lá. Deus precisa passar em revista e mostrar realmente o porquê que eu não vou entrar lá. Ao contrário, também existirá pessoas que muitas vezes, eu imaginei que ela não estaria ali no céu, porque até o ponto que eu conheci a esta pessoa, ela não conhecia Jesus, ela rejeitou, por mais que eu falei, por mais que eu mostrei que o único meio de salvação é por Cristo Jesus, mas ela não deu valor naquele momento. Mas depois eu, perdi o contato com esta pessoa, não mais via ela mudou para um outro lugar, ou eu mudei para uma outra cidade, um outro bairro, quem sabe, e a gente nunca mais se viu. Mas um dia aquela semente germinou no coração dela, ela se converteu, aceitou a Jesus, e eu vou estar encontrando ela no céu.
E eu vou perguntar a Jesus por que ela está lá. E Jesus vai mostrar os relatórios exatamente por que ela está lá. Então, há essa necessidade do juiz, do julgamento, tá? E o próprio Satanás também, queridos, tá? Ele conhece a minha vida e conhece a sua vida a partir do momento que eu expresso isso, através de práticas, ações e pelas minhas palavras, mas ele não conhece os meus pensamentos. E graças a Deus, porque ele não conhece mesmo, ele não tem acesso, tá? Eu posso ter vivido uma vida irregular, tá? Eu posso ter vivido uma vida na presença dos meus irmãos na igreja como um bom cristão, mas lá fora eu vivia uma vida tortuosa, tá? Não dava um bom testemunho. Satanás, ele sabe muito bem disso. Mas em um dado momento eu arrependi dos meus pecados, eu entreguei completamente a minha vida a Jesus. E dentro de mim, lá no meu íntimo, eu confessei para Cristo Jesus, mesmo não expressando isso. Mas Deus conhece o meu íntimo. E Deus me perdoou, me salvou, me justificou. E Jesus vai passar isso em revista e mostrando o porquê que realmente eu preciso entrar no céu. Ele vai me levar pela sua graça. Então, queridos, há sim essa necessidade, tá, de um julgamento. Mas não precisamos temer o juiz de Deus, porque ele é justo. Completamente justo. Não há injustiça em Cristo Jesus. Tá? Então, meus amados, esse juízo pré-advento que acontece antes da segunda vinda de Cristo Jesus é realmente para revelar, para deixar as claras, né, por que alguns entrarão no reino dos céus, que às vezes eram duvidoso, e por que outros não vão entrar, por mais que aparentemente ele parecia ser um bom cristão, um bom fiel, um bom seguidor. Então, queridos, eu quero terminar essa lição dizendo para vocês que a nossa salvação ela tem que acontecer hoje, nesse momento. Agora, não dá para nós querermos nos salvar depois da nossa morte, não tem solução. Ou depois que Cristo Jesus bateu o martelo e dizer está feito, terminou, e ele então sair do santuário. Não tem mais o que se fazer. É esse momento. Se eu tenho vivido uma vida errada, uma vida de pecado, sabe, mesmo às escondidas, mesmo que ninguém saiba, mesmo que o líder da igreja não sabe, mesmo que o pastor não sabe, mesmo que o meu irmão não sabe, mesmo que a minha esposa não sabe, mesmo que o meu filho não sabe, mesmo que o marido não sabe, queridos, esse momento agora é da sua salvação. Você precisa aceitar completamente a Jesus agora e entregar a sua vida neste momento, porque todos nós estamos passando em revista diante de Deus. Logo, logo, Jesus vai passar o meu nome, o seu nome, tá? Assim que ele terminar o julgamento pelos mortos, ele vai começar o juiz pelos vivos. Todos, diz o apóstolo São Paulo, comparecerão diante de Cristo Jesus, diante dos seus juízes, e tudo que nós fizemos, bom ou mal, serão revelado diante de Deus. Então, esse é o momento. Se você tem vivido uma vida errada, uma vida de pecado, uma vida de transgressão dos mandamentos de Deus, sabe, uma vida de vício, ainda que ninguém sabe, só você sabe, e Deus também, esse é o momento de você entregar a Jesus e dizer, eu quero viver de acordo com a sua vontade, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Tenha um ótimo, abençoado dia, fique com Deus, tá? E quero dizer para você, compartilhe essas lições com outras pessoas do seu convívio, do seu amigo, suas amigas, seus colegas. Ajude elas também a tomar a sua decisão de viver com Cristo. Até logo.